Quem é você? Nós criamos o mundo do sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Quem não arrisca não petisca, já dizia um velho ditado popular. Essa é a premissa do sucesso em muitas áreas, mas quando os riscos são grandes, coloca uma multidão de gente contra o idealizador do projeto. E eu estou falando de cinema, uma indústria que movimenta milhões. Cada 2 horas de entretenimento que vemos nas salas de projeção no conforto da nossa casa é fruto de meses, e às vezes até anos de trabalho, e muito dinheiro, cifras inimagináveis para nós, simples mortais. Você vai ver agora uma lista de 10 filmes que nasceram como projetos desacreditados, mas contrariando os críticos de plantão se transformaram em franquias milionárias. Já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe seu joinha, isso me ajuda muito. Você pode me encontrar em outras redes sociais, também os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo, é só clicar que você vai direto para lá. E se você quer me ajudar com valor simbólico, nós temos o clube de membros, onde eu posto vídeos extras e libero com antecedência todos os vídeos do canal. Te espero por lá também. A Disney não nasceu já poderosa, ela teve seus tropeços no caminho até alcançar o seu atual status superpoderoso na indústria do entretenimento. Mas os riscos compensaram. Em 1937, o longa-metragem Branca de Neve e os Sete Anões não era visto com bons olhos pelos críticos da época. Por se tratar do primeiro longa-metragem de animação da história do cinema, poucos acreditavam que funcionaria, porque quem é que vai pagar para ver 1h30 de desenho animado em uma sala de cinema? Parecia improvável, mas com novas técnicas de animação e uma narração envolvente, a equipe conseguiu lotar as salas de cinema e colocou Branca de Neve entre as maiores bilheterias da história. Em 1975, Steven Spielberg ainda era um novato em Hollywood e o filme Tubarão parecia destinado ao fracasso. Primeiro que gravar no mar e não em um estúdio colocava em risco a vida da equipe de filmagem. E só para o Tubarão foi investido uma pequena fortuna, algo em torno de $250 mil para cada um, porque foram feitos 3 robôs utilizados nas gravações que quando foram colocados na água não funcionaram direito. E essa é a razão de o Tubarão quase não aparecer. O diretor optou por não mostrar detalhes. As cenas não revelavam totalmente o tubarão, né? E às vezes ele nem aparecia. Os executivos ficaram preocupados com o resultado do filme e Spielberg temia que a sua carreira, ainda no início, se acabasse ali mesmo. As dificuldades da gravação fizeram a estreia ser adiada, mas quando o longa foi lançado, se tornou o primeiro filme a alcançar a marca de $100 milhões de arrecadação. Foi nomeado ao Oscar de melhor filme e levou as estatuetas de melhor mixagem de som, melhor montagem e melhor trilha sonora original. Em 1977, contar a história de um mocinho, um contrabandista e uma princesa com um penteado esquisito que se unem a 2 robôs, um bichão peludo e um senhorzinho que porta uma espada brilhante para defender a galáxia, de um vilão que parece ter problemas de respiração, não parecia uma boa ideia. Mas estou falando de Star Wars, um dos maiores ícones da indústria de entretenimento há décadas. No entanto, nem mesmo George Lucas, a mente por trás do filme, achava que a ideia era boa. O descrédito já começava pelo fato de o primeiro filme a ser produzido já ser o 4º episódio da série, porque não existia tecnologia adequada para produzir os episódios anteriores. Esse seria o mais viável, né, e o orçamento foi tão baixo, custou $11 mil, que a 20th Century Fox desconfiou da seriedade do projeto e abriu mão dos direitos autorais, cedendo tudo para o George Lucas. Aliás, a 20th Century Fox fez uma estreia limitada do longa e precisou fazer até uma certa chantagem com os cinemas para convencê-los a exibir o filme, mas fez tanto sucesso que com o dinheiro o George Lucas montou a sua própria produtora e depois vendeu para a Disney. O filme De Volta para o Futuro, que estreou em 1985 e se tornou um ícone dos anos 1980, foi recusado mais de 40 vezes em Hollywood. O diretor Robert Zemeckis e o roteirista Bob Gale escreveram 4 rascunhos para a Columbia e nem assim conseguiram aprovação. A Disney achou que se tratava de um filme sobre incesto. Foi só depois de cerca de 4 anos de luta que o longa-metragem finalmente saiu pela Universal.
contando com uma ajudinha de Steven Spielberg, que aceitou produzi-lo. De Volta para o Futuro atingiu o topo das bilheterias logo na sua semana de estreia e arrecadou mais do que Rambo, Rock 4, O Clube dos Cinco e Os Goonies, que são grandes sucessos lançados no mesmo ano. O filme O Rei Leão, lançado em 1994, é considerado uma das melhores animações do cinema. O longa ganhou sequências, inspirou séries animadas e jogos de videogame, foi adaptado para Broadway e teve um remake com um visual realista. Mas no início dos anos 90, o filme não era visto como prioridade pela Disney. Muito pelo contrário, a história de Simba seria apenas uma produção para preencher uma lacuna de tempo no cinema, enquanto Pocahontas não era lançado. Como Pocahontas era a grande aposta da Disney, os animadores mais reconhecidos, da empresa foram convocados para trabalhar nesse projeto. Então a equipe de O Rei Leão, por sua vez, aproveitou a descrença no seu trabalho para ousar no roteiro. Até aquela época, nenhum outro desenho da Disney havia matado um personagem importante e querido no meio da narrativa, quando o público já tinha criado um certo vínculo emocional. O resultado é que O Rei Leão teve 3 vezes mais bilheterias do que Pocahontas. A cena da morte de Mufasa se tornou uma das mais famosas do cinema. O filme Titanic, que foi lançado no Brasil em 1998, causou algumas dores de cabeça para James Cameron, que pensou que sua obra afundaria junto com o navio de Jack e Rose. A produção tinha custos muito elevados e aumentava a cada dia. A sua estreia foi adiada e ainda assim a música tema, cantada por Celine Dion, só ficou pronta depois do filme estrear. A versão usada na edição foi a fita demo, ou seja, a base sem retoques. Os atores ameaçaram abandonar as gravações e até James Cameron duvidava do sucesso do filme. Ele chegou a dizer que trabalhou com a certeza absoluta de que o estúdio teria um prejuízo de 100 milhões de dólares. Mas, para a sorte dele, a extravagância toda não foi só paga, como rendeu um lucro impressionante. O filme foi o primeiro a conseguir $1 bilhão em bilheteria e conquistou 11 estatuetas do Oscar, das 14 indicações que recebeu. Em 1999, não havia muitas pessoas em Hollywood dispostas a arriscarem suas fichas em um conceito existencialista tão maluco quanto o de Matrix. Os executivos não achavam que o filme era viável, e mesmo depois de comprar o script, a Warner Bros. Ainda precisou ver a ideia das irmãs Wachowski bem esmiuçada para se convencer de que podia mesmo liberar um orçamento de $60 milhões para a produção. O roteiro era tão complexo que vários atores recusaram o papel de protagonista. Entre eles estavam Will Smith, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Sandra Bullock. Sim, consideraram transformar Neo em uma mulher. Mas aí chegou Keanu Reeves que se empolgou com o projeto, e o final dessa história a gente já sabe. Matrix ganhou 4 estatuetas do Oscar, produziu efeitos especiais que revolucionaram a indústria e foram replicados à exaustão, além de ganhar uma franquia multimilionária. E se prepare, porque em 2025 vai chegar o 5º filme da série. A Disney é um império enorme de entretenimento da TV, no cinema, nas revistas, nos brinquedos e nos parques também. Geralmente as atrações dos parques são inspiradas nos filmes, mas com Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, lançado em 2003, foi ao contrário. A ideia do filme surgiu de um brinquedo que atraía longas filas desde a sua inauguração em 1967. Mas a Disney nem sonhava com o sucesso do filme, que aliás nasceu como um projeto duvidoso que seria lançado direto para DVD. Não passaria pelo cinema. Muita gente atribuiu o sucesso, pelo menos boa parcela do êxito do filme, à performance de Johnny Depp como o carismático Jack Sparrow. Mas o fato é que Piratas do Caribe fez um estrondoso sucesso de bilheteria, ganhando mais outros 4 filmes nos anos seguintes. O filme Homem de Ferro, lançado em 2008, foi um grande risco da Marvel. A produtora não sabia se o orçamento em torno dos $160 milhões seria recompensado nas bilheterias. Na época, os super-heróis ainda não eram um negócio tão grandioso, e muitos achavam que o Robert Downey Jr. não era uma boa escolha para viver o protagonista. Ele tinha sido preso várias vezes por uso e porte de drogas, então para representar um herói não tinha o melhor currículo. E ainda o diretor contava com um fracasso no cinema em 2005. Ele estava tão inseguro sobre o filme que na premiere de Iron Man disse que preferia não se antecipar sobre a possibilidade de uma franquia do personagem. Mas não só deu certo, como o personagem se tornou a base de outra série de sucesso, Os Vingadores, que a Marvel também não acreditava, não botava muito potencial.
12 anos depois de Titanic, James Cameron ataca outra vez, dessa vez com alienígenas azuis com aparências de gato. Era o filme Avatar, lançado em 2009. Um projeto extremamente ambicioso e duvidoso que estreou no auge de uma greve de roteiristas de Hollywood. Mas Avatar não precisava de profundidade conceitual, pois contava com a profundidade em 3D e, diga-se de passagem, efeitos muito bem feitos. Outra vez o diretor precisou de um orçamento absurdo e teve que adiar a estreia várias vezes, além de ler e ouvir muitas críticas que previam uma catástrofe. No entanto, ele mostrou que estava certo novamente. Avatar fez 2 bilhões e 700 milhões de dólares ao redor do mundo e se fixou no posto de maior bilheteria da história. Em 2010 estreou o filme A Origem e foi um caso semelhante ao de Matrix. Os executivos e críticos achavam que um filme que envolvia pessoas entrando nos sonhos de outras pessoas e vivendo realidades paralelas nas quais o tempo passa mais devagar era complicado demais para cativar o público. Um dos executivos dos estúdios disse que o filme deveria fazer sucesso só com aqueles que fazem cinema e não com os consumidores. O autor de ficção científica Jason Sanford foi mais explícito. Ele disse que o filme seria um grande fracasso de bilheteria. O roteiro até deixou muita gente confusa, mas virou assunto em fóruns na internet e conseguiu arrecadar 800 milhões de dólares nos cinemas, além de vencer 4 das 8 indicações que recebeu no Oscar. O filme Guardiões da Galáxia estreou em 2014 e fez um grande sucesso, mas a ideia de produzir um filme de uma série com que as pessoas não estavam familiarizadas, que tinha um guaxinim e uma árvore falante, não convencia nem o ator protagonista. Ninguém botava fé no projeto porque os Guardiões da Galáxia eram conhecidos apenas pelos fãs de quadrinhos e olha lá. A descrença era tanta que o ator Chris Pratt se recusou a fazer um teste de elenco, e relutou bastante até aceitar o papel de Peter Quill. Sorte dele que aceitou, porque o filme caiu nas graças até de quem nunca tinha ouvido falar na trupe da história. Bem, meus queridos, a minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau.